Bom dia, caros alunos e alunas. Meu nome é Alírio Rodrigues, sou estudante de História, já no 6º semestre pela Uniriter, e na videoaula de hoje falaremos um pouco sobre a dança e a indumentária gaúcha no seu contexto histórico. Pois bem, começando então, a cultura brasileira ela é formada principalmente pela mistura de tradições trazidas de outros países, formando uma miscigenação que só se tem aqui no Brasil. Com isso, cada região do país conserva costumes específicos e bastante variados. Uma das representações culturais que temos aqui na região sul do Brasil são, sem sombra de dúvidas, as danças gaúchas. Elas sim possuem origens diversas, principalmente de países do continente europeu, devido à colonização no século XIX. Com traços camponeses, as danças gaúchas têm como características principais o sapateado forte e movimentos velozes, com bastante agilidade. São danças desafiadoras e contagiantes, sempre valorizando o respeito e a diversidade. Vamos usar aqui como exemplo o fandango gaúcho. O fandango ele é um estilo musical proveniente da Espanha, sendo que essa dança ela é derivada do flamenco. Tá? As principais características dessa dança gaúcha são seus movimentos considerados frenéticos pela agilidade e a velocidade com que são executados. Outro ponto marcante é o sapateado. A melodia que acompanha a dança ela é geralmente feita por instrumentos de corda, né, e traz melodias ou agitadas ou um pouco mais lentas, ou podemos dizer também um pouco mais dramática. Por meio do fandango, originou-se no Rio Grande do Sul uma série de outras danças, com nomes e características próprias. No fandango gaúcho, utiliza-se principalmente a gaita e o violão. As principais influências vêm da Escócia e da Polônia, além de uma mescla argentina e uruguaia. Para os espetáculos são usados trajes de pilcha, mas nos centros tradicionalistas gaúchos também são chamados de indumentária gaúcha. Vamos falar um pouco sobre as principais danças gaúchas. A primeira delas se chama Anu. Ela é dividida em duas partes, a cantada e a sapateada. Ela se popularizou em meados do século XX e hoje em dia ela é pouco praticada nos bailes de dança gaúcha. É conhecida como uma dança de pares soltos, porém dependentes entre si. O sapateado caracteriza poucas palavras e muitos movimentos. Já na cantoria, torna-se uma dança mais grave. Temos também a dança chamada balaio. O nome da dança vem por causa da aparência das saias vestidas pelas mulheres dançarinas, que acabam por se assemelhar a um balaio. Originada na região Nordeste, essa dança mistura dois estilos, o sapateado e a dança em conjunto.
formam-se dois grupos, na verdade, né? Um de homens e um de mulheres. Então a história contada acompanha os movimentos e a coreografia se repete por 3 vezes. Temos também a chimarrita, de origem portuguesa, dos Açores. A dança traz uma coreografia em pares, onde cada um se posiciona em uma fileira oposta, de frente um para o outro. Em seguida, elas se cruzam, né? Elas se afastam e depois voltam a se aproximar. Essa dança ela ganhou a fama de limpa-banco por ser tão contagiante e fazer as pessoas dançarem, levantando-se de seus lugares. Temos também a dança chamada de pezinho, que eu acredito que muitos devem conhecer, que é uma das danças gaúchas mais singelas e simples, que encantam a quem vê. Popular na região dos Açores, ela adaptou-se no Rio Grande do Sul de modo a ser realizada da seguinte forma: primeiro há uma marcação de pés e depois as duplas de dançarinos cruzam os braços e giram em redor de si mesmos. Ela é a única dança gaúcha em que todos os dançarinos realmente dançam, não ficando limitados a executar a coreografia proposta. Temos também a dança chamada shot, né, que ela tem origem húngara. Ela é muito popular no Rio Grande do Sul e precisa de pares para ser realizada essa coreografia. Os passos são bem simples, é 1 em 1, ou 2 e 2, ou 2 em 1. Tá? Dentre as diversas culturas brasileiras atuais, a gaúcha ela é uma das mais presentes e expressivas. Seus símbolos são o chimarrão e o churrasco, os quais demonstram hospitalidade. A arte gaúcha ela não ficou só no Rio Grande do Sul, o que se pode perceber pela existência de diversos centros de tradição gaúcho, mais conhecido por CTG, né, que estão espalhados pelo Brasil, e que surgiram no final da década de 40. Eles dão continuidade à arte gaúcha. A indumentária, mais conhecida por trajes gaúchos, ela possui um amplo vocabulário, como por exemplo a calça masculina de origem indígena, atualmente chamada de bombacha. Antigamente ela era chamada de xiripá. Esse traje foi se adaptando às necessidades do homem. Antes ela parecia uma saia e não possibilitava uma cavalgada confortável, o que exigiu a modificação no seu formato. Indivíduos de baixa renda usavam na época chapéu de palha, enquanto os de classe alta usavam chapéu de pança de burro, né, que o preço seria mais elevado. As mulheres de classes superiores, elas usavam leque, sombrinha e vestido de veludo. Já as mulheres de classe inferior, elas usavam vestidos, mas de tecidos mais baratos. E muitas vezes também elas nem usavam sapatos. A forma como a mulher usava o cabelo mostrava o seu estado civil. As comprometidas, elas usavam o cabelo preso. Já as solteiras usavam o cabelo solto, né? Usavam de forma ao contrário. Nos cursos de modas atuais, que se localizam hoje principalmente na região norte do Paraná e do Sudeste, não há muitos estudos relacionados com as diferenças linguagens culturais de outros estados.
né, incluindo o Rio Grande do Sul. Muitas vezes as pessoas ela têm pouco ou nenhum conhecimento sobre os trajes típicos do gaúcho que são até hoje utilizados em comemorações festivas. Tais trajes não representam apenas uma moda ou uma simples roupa, né? Elas traduzem um valor histórico, na verdade, e representam a forte cultura do Rio Grande do Sul. O objetivo desse trabalho, na verdade, é mostrar a riqueza da cultura gaúcha através do estudo e significado de cada roupa. Como os trajes típicos ditavam a condição financeira de um indivíduo na sociedade e mostrar também que a vestimenta ela pode falar um pouco do povo. Porém, nem toda a roupa ela se expressa em palavras de beleza, como a indumentária gaúcha, né? A cultura ela tem como alicerce a tradição que está ligada, né, aos elementos históricos e sociológicos. A vestimenta ela pode sofrer modificações em relação às necessidades do povo, assim como a cultura, que se modifica de acordo com os acontecimentos históricos. Os trajes gaúchos eles sofreram modificações, porém as suas raízes elas foram mantidas. Na época colonial, o homem ele se vestia baseado nas vestes europeias. Mas quando ele chegou aqui, foi encontrado índios missioneiros que passaram a usar camisa e calções europeus e uma peça indígena que seria a pala hoje, né, a pala bichará, como é chamado. A mulher usava um vestido longo e na cintura usava um cordão. Já os índios cavaleiros usavam o xiripá, que era um retângulo de pano amarrado na cintura até o joelho, e o caiapi, que era um couro de boi que se usava nas costas e que servia também de cama. A mulher usava o xiripá e colares. Os primeiros militares gaúchos vestiam basicamente ao estilo europeu, pois tinham dinheiro, né, para se vestirem melhor. Então eles usavam ceroulas de crivo, lenço de pescoço, né, que daqui um pouco a gente vai falar mais sobre a questão do lenço, né, a pala indígena, chapéu de pança de burro, faixa para amarrar os cabelos e o cinto guaiaca. O traje feminino ele era bastante fino, usava meia branca e botinhas fechadas, vestidos longos de seda ou veludo, chalé, cabelos presos, sobrinha e leque. O traje do peão era bem versátil, né, para não atrapalhar o seu trabalho antigamente. Antigamente, na verdade, só se usava o xiripá primitivo. Na cintura, um cinto guaiaca para carregar os pertences, né? E a camisa era de algodão branco ou riscado e não tinha botão com gola. As camisas se tinham, né, mangas largas e com cadarço no pescoço, né, e podia ser acompanhada de casaco ou colete. Também usava a pala de lã, chamada de bichará, né, de origem indígena. Nesse período surge o poncho redondo, de origem gauchesca. As botas elas eram de garrão de potro gauchescas, porém o potro mesmo só deu origem ao nome, pois eram feitas do couro da vaca, burro ou éguas, né, que perdiam o pelo com o uso. A parte traseira da perna do animal dava botas maiores. Já as feitas com a parte dianteira do animal tinham a ponta e o calcanhar cortado.
As esporas, elas eram as chilenas, né, estilo americano, ou as nazarenas, né, que é estilo europeu. O peão ele só usava cerola e colete quando ia à cidade. Usava chapéu de palha e raramente usava o de feltro, mas claro, o de couro cru. Os chapéus eles eram presos pelo barbicacho, né, feito de couro cru ou a seda torcida, que seria aquela corda que fica amarrado no chapéu. A roupa feminina ela era uma saia comprida e rodada de cor escura e blusa clara por baixo da saia. Se usava também a bombachim, que na época era uma peça íntima feminina, né? Nesse período o xiripá ele é substituído, né? O formato é modificado e se parece com uma fralda passada por entre as pernas. Ele se adaptou por causa da cavalgada, tá? Diferente do anterior que era excelente só para caminhar. Isso explica o fato de o xiripá primitivo ser de origem indígena. E o xiripá farroupilha ser tipicamente gauchesco, né? As cerolas podiam ser enfiadas no cano da bota ou à mostra. Usavam um lenço de seda no pescoço, podendo ser branco ou vermelho, né? Com 8 maneiras diferentes de nó. Usava-se o lenço preto em caso de luto. O luto aliviado aparecia um lenço nas cores preto e branco, em xadrez ou em outras estampas. As mulheres elas usavam saia e casacos bastante discretos, né? Esse traje, na verdade, ele era usado tanto pelas mulheres de classe elevada como as de classe baixa. A bombacha ela foi usada na Guerra do Paraguai e é de origem turca, né? São abotoados nos tornozelos, sem alças para a cinta, com dois bolsos grandes nas laterais, né? De cores escuras e sóbrias para viagem de trabalho e de cores claras para datas festivas. O chapéu de copa baixa e aba larga ela é mais utilizado e não deve ser usado em lugares cobertos para não impor respeito. As botas devem ser pretas ou marrons. A roupa da mulher gaúcha ela foi regulamentada, na verdade, por Luiz Celso Gomes Yarupi, né, e aprovada pelo Congresso Tradicionalista Gaúcho. Dá para se notar, na verdade, que o gaúcho ele acabou virando mito em meados do século XIX. Né? A indumentária do gaúcho atual ela definiu-se a partir de 1965. Então, nota-se através desse estudo que a vestimenta ela se expressa como nos trajes gaúchos que foram se ajustando e se adaptando ao seu usuário, de acordo com o papel da sociedade e a sua necessidade, também podemos falar dessa forma. Então é notável também que a vestimenta acompanha a história e ela se posiciona diante dela, traduzindo toda a riqueza histórica que a indumentária gaúcha representa. A história do lenço gaúcho, né, a gente pode falar que o lenço ele é a parte essencial do traje, da indumentária do gaúcho, né? Então ele era utilizado antigamente na cabeça, mas a partir de algumas revoluções políticas que ocorreu no Rio Grande do Sul, acabou se passando do lenço da cabeça para o pescoço, né, com uma conotação mais representativa, né, podemos falar dessa maneira. A história do lenço ela começa a partir da Revolução Federalista, né? Os gaúchos eles utilizavam o lenço como forma de distinção partidária,
Ainda hoje, na verdade, as cores mais usadas são o branco, né, e vermelho, mas hoje sem conotação política. O lenço, na verdade, ele representa uma parcela importante na história dos usos, né, e costumes do gaúcho. Ele ensina que existem distinções de cores e de nós mesmos. O lenço vermelho ele era identificado com os revolucionários farroupilhas, né, que na época eram conhecidos como maragatos. E posteriormente com o Partido Federalista, de 1893. A cor verde era dos partidários do Império, né, que eram conhecidos por pica-paus. E mais tarde, o general Flores da Cunha, ao fundar o Partido Republicano Liberal, ele adotou o lenço branco, que hoje é reconhecido como chimango, né? Então o preto ele representa o luto. Então todos os lenços eles devem ser lisos, com exceção do carijó, né, que é o xadrez miúdo. Então são muitas as formas de atar o lenço. O nó quadrado, né, ele é o mais comum e foi consagrado com o presidente Getúlio Vargas. Por isso recebe também o nó de nó getulista. Alguns sugerem sentidos maiores, como o nó do namoro, né, que quando separado indica que o peão está solteiro. Né, o nó cruz utiliza-se em cerimônias religiosas e além desses muitos foram, né, sendo criados ao longo do tempo, mas muitos são apenas variações, podemos falar dessa forma. Então, pessoal, concluindo, eu acho que nesse vídeo eu pude explicar um pouco melhor sobre a história e a origem da dança e da indumentária gaúcha. Então fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou falar um pouco melhor sobre a história do chimarrão e a sua origem. Até mais!